seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Religião e Relações Internacionais, um projeto executado pelo Centro de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais e Religião, o CEPRI. Eu me chamo Riane Lourenço, sou estudante do 5º período de Relações Internacionais e no episódio de hoje vamos discutir o Estado e o Ulema e o autoritarismo islâmico. O episódio de hoje conta com a entrevista redigida por Sérgio Madeira ao professor Dr. Ahmed Kuru, especialista em estudos islâmicos e árabes. A entrevista foi gravada em língua inglesa, mas acompanha a tradução. Na discussão de hoje, vamos falar sobre um tema que desafia algumas das interpretações mais difundidas sobre o mundo islâmico: a relação entre religião, poder político e autoritarismo. Com frequência, questões como autoritarismo, baixo desenvolvimento econômico ou a fragilidade democrática em países de maioria muçulmana são atribuídas diretamente e exclusivamente ao Islã. Mas será que essa explicação é suficiente? Para o professor Ahmed Kuru, não. O professor vai propor uma resposta diferente. Em seus estudos, ele argumenta que esses fenômenos não decorrem da religião islâmica em si, mas de uma construção histórica conhecida como Estado e Ulema. Esse conceito descreve a aliança estabelecida entre os governantes e os ulemás, os estudiosos e juristas religiosos do Islã, que ao longo dos séculos passaram a exercer influência política e religiosa de forma integrada. Segundo Kuru, essa aliança fortaleceu estruturas de poder que limitaram o pluralismo intelectual, reduziram a autonomia de diferentes grupos sociais e dificultaram o desenvolvimento de instituições políticas e econômicas mais abertas. Em outras palavras, o foco da análise deixa de ser puramente a religião como causa do autoritarismo e passa a ser a forma como as instituições políticas e religiosas se organizaram historicamente. O Estado e o Ulema oferecem uma perspectiva histórica e institucional para compreender por que alguns países de maioria muçulmana enfrentam desafios relacionados à democracia, ao desenvolvimento e às liberdades civis, ao mesmo tempo em que mostra que essas dificuldades não são inerentes ao Islã. Para aprofundar essa discussão, temos a honra de receber o professor Dr. Ahmed Kuru, um dos principais especialistas no tema e autor da teoria do Estado e Ulema. Ao longo dessa conversa, vamos explorar como esse conceito ajuda a reinterpretar a história do mundo islâmico e quais são as suas principais implicações para os debates políticos contemporâneos. Professor, muito obrigada por nos receber e por responder as nossas perguntas. E antes de iniciarmos a entrevista, você poderia, por favor, se apresentar brevemente e falar um pouco mais sobre o que você estuda e como a sua carreira acadêmica se iniciou? I thought you and I met 2 weeks ago when I was visiting Brazil, where I launched my book Islam, Authoritarianism and Underdevelopment and Global and Historical Analysis. Em sua fala introdutória, o professor Ahmed Kuru inicia falando um pouco sobre seu processo de publicação do livro, que foi publicado em sua versão em português por um time liderado pelo professor Dr. Fábio Nobre, e ele comenta que esse livro vai falar sobre a religião islã com a pergunta: autoritarismo e baixo desenvolvimento, qual que é a relação? E ele vai argumentar que o Islã pode sim se encaixar perfeitamente com o desenvolvimento. E segundo a história, a gente consegue ver isso ao que, na Idade de Ouro do Islã, os filósofos e cientistas e pensadores islâmicos discutiam ideias e princípios europeus, principalmente da filosofia de Aristóteles. Quando hoje a gente vê uma crise muito grande dentro dos países de maioria islâmica. We see a crisis in Muslim majority countries, and I explain this. E o professor Kuru vai argumentar que isso acontece não por causa do Islã exclusivamente, mas sim que quando a economia, a política, a ciência e os pensadores islâmicos trabalham separadamente e de forma autônoma, a sociedade floresce, evolui. Mas sim a partir do século XI no mundo islâmico, quando o Estado e os ulemás ascendem como uma aliança, que o Ahmed Kuru vai chamar de aliança Estado-Ulema, a religião e a política vão formar essa aliança
E a partir disso, a estagnação começa, ao que, na Europa, acontece o movimento inverso, separa-se a ciência da religião. Europe and they rise. Bem, ele finaliza comentando que é a partir do momento em que os cardeais passam a eleger o Papa que surge essa separação entre a ciência e a religião na Europa e que, enfim, a ciência europeia passa a tomar o protagonismo da ciência mundial. Ele comenta também que está muito feliz de ver o lançamento da versão em português do livro na nossa universidade, a Universidade Estadual da Paraíba. Para a primeira pergunta, nós tratamos da ideia central do trabalho do professor Ahmed Kuru, que é a Aliança Estado-Ulema. Perguntamos se ele poderia, por favor, explicar o que caracteriza essa relação entre a política e a religião e por que ele considera isso tão crucial para entender a política, a economia e a trajetória intelectual da maioria dos países islâmicos. Since 9/11 terrorist attacks in the United States, at least some people O professor nos fala que após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, a maioria das pessoas tende a associar ao Islã como o grande culpado pelas crises que acontecem no Oriente Médio, quando o argumento principal do livro é falar que não. O livro vai tratar da ação humana de interpretar as religiões e de criar as classes sociais, em especial a classe dos ulemás. O professor nos traz então a definição de ulemás, que são os religiosos, os estudiosos que se dedicam a estudar o Islã e que os entende como uma classe social apenas quando eles trabalham separado do Estado. Pois a partir do momento em que ocorre a aliança Estado-Ulema, o Estado tende a pender para o subdesenvolvimento, uma vez que é característico dessa aliança marginalizar os intelectuais. Essa marginalização, por sua vez, impede o crescimento científico, econômico, político, social do Estado. E ele fala da importância desse tema para o Brasil e para o mundo no todo, já que está trabalhando em um livro sobre populismo e religião, especial em países como os Estados Unidos, a França, a Turquia, a Rússia e Israel, em que ele traz esse argumento central da aliança Estado-Ulema para horizontes da política ocidental e da religião. E é interessante também entender a aliança entre o Estado e os ulemás, uma vez que o Brasil está passando por um ano eleitoral em que, em outubro, ocorrerão eleições para presidente. E é muito interessante esse argumento, uma vez que a gente consegue analisar, a partir disso, o papel da religião no populismo brasileiro e nas últimas eleições presidenciais desde 2018. Ao considerar o legado histórico que deu origem a esse processo, você aponta o século XI como um ponto de virada, analisando a geopolítica daquele período, marcado pela fragmentação do Califado Abássida e pela invasão das Cruzadas. Em que medida o surgimento dessa aliança foi mais uma resposta de emergência ao medo do caos do que um projeto deliberado de autoritarismo? There are many questions about the clergy-state alliance, whether... A gente tem uma resposta muito interessante a respeito disso, né? O professor nos fala que existem muitas dúvidas que se o clero foi obrigado a se submeter ao poder do autoritarismo ou vice-versa, e como de fato aconteceu essa aliança. E ele nos responde que depende, você precisa analisar caso a caso. Existe o caso do Irã, que agora está em alta por causa do conflito com os Estados Unidos e Israel, mas no caso do Irã, existe um governo em que o clero, os estudiosos, o ulema, deve estar acima dos políticos. So it is not always an equal partnership, sometimes one. Já em outros casos, como a Arábia Saudita, a monarquia está acima. Então depende de caso para caso, mas em todos os casos, os dois ganham
por causa desse relacionamento, dessa aliança entre o Estado e os intelectuais e o Lemas. Isso tudo nasce a partir do princípio de que a religião é um instrumento muito favorável para a política, porque ela vai legitimar suas ações. E é por isso que ele traz como exemplo o fato de que até o Putin na Rússia está usando da religião como um instrumento para legitimar suas ações, porque a religião é um fato de muita ajuda para a política, né? Professor, você acredita que alguns países muçulmanos escaparam parcialmente ou totalmente dessa dinâmica? Se sim, o que os diferencia dos demais casos? So out of 50 Muslim majority countries, which Bem, de todos os países de maioria muçulmana no planeta, pouquíssimos são a democracia, e ainda assim não são a democracia liberal, né? A gente pode chamar eles de democracias eleitorais. Que seria o caso da Indonésia, do Senegal, da Bósnia. E o fator interessante a respeito desses países é que ou eles não têm, ou têm uma aliança de Estado e ulemás muito fraca. Seja os ulemás como independentes ou não exercendo muita influência na sociedade. Or we can add as an additional explanation, these countries are not oil rich. E uma explicação adicional para isso é que esses países não possuem dinheiro de óleo, porque o dinheiro que provém do petróleo, ele dá a permissão, dá o recurso necessário para que a aliança Estado-Lemá aconteça e se encontre com autoritarismo. Quando um país combina o fato da aliança Estado-Lemá ser enfraquecida com a falta de recursos provindo do petróleo, do dinheiro, do óleo, as chances desse país ser democrático é cada vez mais alta. Conectando um pouco mais a nossa discussão com as relações internacionais, você acredita que a rivalidade entre potências locais, como o Irã e a Arábia Saudita, reforça ou enfraquece esse fenômeno que você descreve no seu trabalho? To a large extent, the rivalry between Iran and Saudi Arabia uphold my O professor compartilha conosco que a rivalidade entre países como o Irã e a Arábia Saudita acaba reforçando o argumento que ele apresenta, porque em ambos os casos, apesar de razões políticas, militares e econômicas de rivalidade e de disputa, a religião também tem um papel fundamental nessa equação. Sunni Islam, which is deeply hostile to Shias. O clero religioso da Arábia Saudita baseia-se no Wahhabismo, uma corrente sunita fundada no século XVIII por Muhammad ibn Abd Wahhab. Usage of Shia Islam as almost an official Enquanto isso, o clero religioso do Irã segue a vertente xiita do islamismo, especificamente a corrente do xiismo duodecimano, ou de 12 imames, que é a religião oficial e majoritária do Estado iraniano. Essa diferença entre a crença sunita e xiita acaba criando uma animosidade muito grande entre esses dois países, já que a identidade religiosa difere e isso acaba criando essas desavenças, vamos assim dizer. Com isso, a rivalidade entre esses dois países, para além das questões políticas, econômicas, comerciais, militares, enfim, além da disputa de dominância pelo cargo de potência regional, existe também o papel fundamental que a religião tem no meio disso tudo e nos traz para a discussão, novamente, do papel da religião dentro da política das relações internacionais. A respeito do futuro da região, o senhor acredita que o declínio do poder econômico do petróleo será um fator decisivo para impulsionar uma abertura política, ampliando o debate sobre reformas e sobre o secularismo estrutural desses estados? So, for the future, there are reasons to be optimistic. Então nós temos sim razões para sermos otimistas a respeito do fim da aliança do Estado-Lemá. E a primeira razão vem a partir de razões econômicas, porque como já citado anteriormente,
o dinheiro do petróleo, do rentismo e do capitalismo rentista, e é o que financia esses estados autoritários e a aliança entre o Estado ulema. Finding new resources and green energy, the oil money... Com o avanço da tecnologia, com a economia verde cada vez mais crescente e com o avanço tecnológico a respeito de novas fontes de energia, a gente tem o declínio do dinheiro do petróleo e também o declínio de relevância do dinheiro do petróleo. Com isso, a aliança Estado-ulema se torna cada vez mais fraca financeiramente, e assim fica cada vez mais difícil financiar esses governos autoritários. Outro ponto que o professor nos traz também é a secularização desses países. Outro ponto é a respeito da secularização dos jovens desses países, como as novas gerações estão cada vez mais secularizadas, e com isso a religião acaba tendo um papel cada vez menos centralizado na vida dessas pessoas. Como consequência, a gente tem esses estados que têm essa aliança muito forte com os ulemas e com a religião, desagradando cada vez mais essas novas gerações e perdendo apoio popular e apoio político. E é por isso que a gente tem esses dois motivos principais para sermos otimistas acerca do fim da aliança Estado-ulema. Chegamos ao fim do episódio com uma conversa muito enriquecedora a respeito da aliança Estado-ulema, dos países de maioria islâmica e dos regimes autoritários desses países. A gente agradece muito a todo mundo que ouviu até aqui e principalmente ao professor Ahmed Kuru por participar da entrevista. Thank you. I always enjoy being engaged with Brazilian students, professors and friends. Thanks for this interview. É isso e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.